Hoje em dia eu tenho um foco mais prático, digamos assim, da vida. Aí você fala, nossa, mas é muito duro. Não, não é muito duro. Na verdade, eu acho que já foi muita coisa. Eu já acreditei muito em pessoas, eu já investi tempo, energia em sonhos de outras pessoas e eu já beneficiei pessoas demais por amor, por acreditar. E quando tudo isso eu vi voltado e virado para mim, apenas para mim, na minha energia, muita coisa mudou. E aí eu não tenho mais aquela. Por um tempo eu tive, sabe? Nossa, por que eu me doei tanto para as pessoas? Por que eu não tenho mais esse tipo de julgamento sobre a minha vida e minha trajetória? Mas por muito tempo eu me julguei sim, porque é muito normal você ficar muito pé da vida. Porque você fala, meu, quanto que eu desperdicei por aquilo, entendeu? Por enganação, por viver por carência, por viver por medo de não ter algo que você já não tinha antes, mas que pelo fruto da sua imaginação você acreditava ter. E então, assim, todas as vezes que hoje eu me pego, né, nessa retrospectiva pensando, eu tenho um olhar mais carinhoso comigo mesmo, com toda a minha trajetória. Exatamente porque em algum momento eu precisei passar por tudo aquilo para ter essa experiência, para poder viver e entender, fazer esse paralelo. Se eu não tivesse passado por coisas ruins que aconteceram na minha vida, eu não conseguiria evoluir, entender e melhorar. Então, se você hoje, espera aqui, se hoje você tá num momento que você tá falando, que bosta que tá a minha vida, tá bom. Primeiro, saia do vitimismo, foi você mesmo que se colocou aí por suas escolhas. Aí você fala, não, mas suas escolhas, reflita. Saia do padrão vitimismo. Segunda coisa, depois que você saiu do padrão vitimismo, olhe para você. O que eu posso fazer hoje para mudar essa minha realidade? O que eu posso fazer hoje? Eu não tô falando para você, vai escalar aquela montanha, não. Talvez hoje você só tenha força para levantar. E vai ser essencial. Esse pequeno movimento, esse primeiro pequeno movimento é sempre o mais difícil, mas depois que ele acontece, minha querida, você anda. E depois de um tempo você para e fala, uau, que mudança foi essa? Demora. Você vai precisar decidir muito, vai precisar focar muito no que realmente de fato importa para você. Ai, é a minha carreira, ai, é ganhos financeiros, ai, é o meu sucesso, porque o sucesso, ele é uma determinada coisa para cada um. Então, assim, foca no que você precisa hoje e faça o mínimo, que seja o mínimo. Você fala, nossa, eu só fiz isso, tá. Mas se eu olhar para trás, uma trajetória de 2 anos, e eu mudei já 180 graus a minha vida, foi sempre em pequenas decisões. Sempre. Nunca cheguei e falei, claro, existem alguns fatos, né, algumas passagens muito alinhadas em que você precisa realmente direcionar e falar, tá, isso eu preciso fazer agora, né? E aí são pontos cruciais que daí, tipo, talvez mude uns 90 graus, assim, já de uma vez. Mas o que eu tô falando, assim, de forma muito sucinta, é sempre muito no pouco que você vai chegar no muito. Então, assim, não fique se questionando, não fique se julgando. E detalhe, não olhe para os lados. Não olhe para o que o amigo tá fazendo, não olhe para... Cara, cada um tem a sua vida. E você só tá aqui por responsabilidade sua. Então, entenda onde você está hoje. E entenda que se você está lá no fundo do poço, foi você que ou se jogou, se atirou, ou se você mesmo que está cavando para ir um pouquinho mais embaixo. Porque por muito tempo eu também fiz isso. Ai, que maravilha de mundo. Tá. Por muito tempo eu já estava no fundo do poço. E calma, eu poderia piorar tudo isso, porque eu aguentava mais. Eu era a super-heroína, a guerreira, a mulher. Então eu vi uma pá e eu falei, que ideia maravilhosa, vou cavar um pouco mais embaixo. E quando você começa a cavar o fundo do poço,
tem muita lama. E você decidir que você pode superar tudo isso. Porque, afinal de contas, você é forte. A partir desse momento que você fala, eu consigo, eu agarro tudo isso, vem pra mim, você começa a se perceber. Por que eu preciso ser tão forte? Por que eu preciso lidar com tudo isso sozinha? Por que eu me coloco nesse tipo de situações e ligado a esse tipo de pessoas? Porque eu não preciso de nada disso. Eu não preciso resolver a vida dos outros, eu não preciso ser uma fada madrinha na vida dos outros, porque ninguém é por mim aquilo que eu sou para os outros. A partir do momento que você, uau, tá, ainda tô aqui no fundo do poço, o que eu posso fazer com isso? Primeiro vai vir uma chuva, e essa chuva normalmente é muito consciência do que você está fazendo com a sua vida, do tanto de coisa que você já fez e de tudo que você precisa ainda fazer por você, daí no caso. Normalmente quando vem isso, eu imaginava, né, eu lá embaixo no fundo do poço, já cavado bastante, sei lá, uns 3 metros para baixo, eu via bem pouco uma luz lá do fundo, e a primeira chuva de consciência que veio realmente é uma chuva, porque parece que te lava, limpa as suas mãos de barro, e limpa os seus pés do barro que você mesmo criou para você. A primeira vez que chegou essa chuva na minha vida, eu pude ter consciência ativa do que eu estava fazendo comigo, do quanto eu podia me sabotar e me prejudicar por ganhos secundários, que seria carinho, migalha na verdade, né? Migalha de carinho, migalha de atenção e de uma falsa ideia de proteção. Então, tudo isso quando veio e aflorou, lógico, né, misturado com muito drama, né, porque eu sou esse tipo de pessoa romantizada. Quando tudo isso aflorou e eu percebi, nossa, eu preciso sair daqui. E agora eu falo e a gente dá muita risada, mas foi muito tempo e foi um processo muito doloroso de reconhecer mesmo, de olhar para aquilo e falar, tá, eu cheguei nisso e eu vou partir disso daqui para outros lugares. Eu vou conseguir fazer coisas. Dentro desse meu processo, que eu digo que é um processo de cura, além de ser autoconhecimento, que eu acho que também todo mundo passa por esse processo, né, de cura e de interpretar coisas, desde o começo, quando tudo isso veio para mim, eu trabalhei muito arduamente, porque sou esse tipo de pessoa workaholic, então assim, autoconhecimento, eu via um negócio, eu conhecia algo novo, às vezes tipo, deslizando a tela, ou às vezes por incentivo de pessoas que às vezes estavam ali também nesse processo de autoconhecimento, e aí a pessoa jogava um nome, eu pesquisava, olhava a obra, via coisas que a pessoa tinha disponibilizado na internet, e eu consumia isso de forma maciça. Foi isso com o Hélio, tem várias outras pessoas, Betty Russo, nossa, teve tanta gente dentro desse processo, eu não vou lembrar agora, é até injusto falar só 2 nomes, mas, enfim, tem muita coisa aí no canal de pessoas que me ajudaram dentro desse processo. Inclusive, todos os psicólogos, terapeutas em que eu pude, né, de certa forma, conviver durante um processo aí de 10 anos. Que essa busca do autoconhecimento, ela vem de muito longe, não é só de agora, né? Eu falo muito desse processo de 1 ano e meio, 2 anos, que é algo que veio muito forte dentro de mim. Mas esse processo mesmo, ele já vem vindo há muito tempo. Então, assim, até que ponto, né, a gente pode viver esse processo, até que ponto a gente pode estar e ser, né, presente dentro de tudo isso. E então, 2 dicas para quem está nesse caminho de autoconhecimento. É muito chavão, mas realmente, você não tá louco, você não tá sozinho. Tem muita gente buscando autoconhecimento, então assim, se alinhe com esse tipo de pessoas, com esse tipo de conteúdo,
Outra coisa, tudo que você consome, tudo que você coloca para dentro, então assim, muito respeito, resiliência com o que você assiste, com o que você produz, com o que você fala, no meio onde você vive, tudo isso faz parte sim da sua vida. Então assim, tome cuidado com pessoas que estão na sua vida e com pessoas que você decide colocar na sua vida. Toda a energia é canalizada e você passa por isso. Hum, ah, é. Não julga. E aí você fala, não, vou tentar não olhar para os outros. Não, não julga os outros, mas não julga você. Todas as vezes que você coloca, né, você exterioriza algo, né, para as pessoas, não, vou tentar não julgar pessoas, vou tentar perdoar pessoas. Quando você volta isso para você, digamos que é uma segunda fase. Você venceu a primeira fase, que é fazer para os outros, agora você está vencendo a sua, que é fazer por você. Então, assim, tenta não julgar todo o seu processo. Tenta acolher todo esse processo com mais amor, afetividade. Eu tive muitos trancos exatamente por não me acolher e por não entender como tudo aquilo estava acontecendo e por que tudo tinha que acontecer. Hoje eu tenho uma vivência um pouco mais esclarecida do porquê aconteceu e do porquê deveria acontecer. Então, assim, se permita amar mais a você mesmo e se permita se perdoar e não se julgar. Esse ficou longo.